Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. TORD11, o TORD 11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora, segmento de atuação? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Chegamos ao nosso objetivo de 10 mil inscritos e almejamos continuar crescendo. Quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, no botão de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia os planos iniciais e você ainda tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Inclusive, esse vídeo foi uma solicitação de membro. Nós iniciamos o estudo para tirar a certificação CEA. Essa certificação é cara, então se vocês quiserem nos ajudar a tirar essa certificação, faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, o pix@amuinvest@gmail.com. Esse vídeo, como eu já havia dito, foi uma solicitação do membro, né, o Rodrigo Garcia. Ele falou: Amu, tudo bem? Se possível, consegue fazer uma atualização do TORD? Então tá aqui o vídeo que ele pediu. Eu tenho um outro canal secundário que a gente está tentando monetizar, o Amu Dicas. Nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos lá. E além disso também chegar às 4.000 horas. Vá lá, se inscreva, de graça, não custa nada, tá bom? E o link do canal vai estar no comentário fixado. Vamos lá, esse fundo imobiliário é um fundo híbrido. Ele não é um fundo de papel, mas hoje ele atua mais como um fundo de desenvolvimento. Ele foi lançado em abril de 2020, ele é um fundo de base 10, R Capital é a gestora, mandato híbrido, e ele tem uma liquidez ali de mais ou menos 900 mil por dia, quase 1 milhão. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,29% e ele conta com mais de 35 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,58, o que na minha humilde opinião é uma distorção. Sim, o fundo está com desconto, mas na minha opinião, ao invés de ser 42% de desconto, na minha opinião o desconto é em torno de 20% mais ou menos. Então por quê? É um fundo de base 10, já eu explico melhor isso, tá? Então esses 42% é por causa do seguinte: o fundo tem um patrimônio atual de 494 milhões e o mercado está aceitando pagar por ele 285 milhões. Então note, é um fundo de base 10, só que atualmente ele está alegando que vale R$14. E assim, para ele valer 14, os seus ativos internos têm que ser vendidos. E aí depois disso ele pode até valer R$14. Então, assim, enquanto o fundo realmente não conseguir fazer com que isso aqui vire valor para ele, para mim, eu considero que esse fundo vai valer os 10, no máximo uns reais. Então, sim, é contábil e tal, mas e se ele nunca conseguir destravar esse valor, né? Enfim, atualmente o fundo está sendo negociado por 8,15. Tendo julho como referência, é um fundo que conta ali com 104 mil cotistas. Virando a página, a gente vê o seguinte, vamos lá traçar. Atualmente, ele está sendo negociado a 8,15, bem próximo das suas mínimas, que foi R$8, e máxima de 10,66. Vamos passar a linha dos R$10 aqui, que é, entre aspas, na minha opinião, a base do fundo, tá? E esse fundo, em abril de 2020, um pouco mais da situação pandêmica de março de 2020, ele vem a mercado. Ele vem a mercado, tem uma disparada, sendo negociado ali a 11, 12 reais. Recua, fica ali mais ou menos 10,60, 10,70. Tem outro pico de negociação chegando a 13, depois a 12. E aí, aqui já fica uma certa dica. Evite comprar um fundo imobiliário muito, muito caro. Por quê? Inevitavelmente, ele tende a voltar ao seu VP. Então, durante março a maio, o fundo tem esse recuo, fica lateralizado ali, ser negociado próximo ao seu VP. No final do ano, o fundo dá uma recuperada, chegando a mais ou menos 10,70. E aí vem a situação de possível anúncio de taxação de dividendos. Então, lá em novembro, o fundo tem uma queda aqui para mais ou menos 9,20. Dá uma pequena respirada. E aí, em abril, houve várias situações, sabe? Falaram muito mal do HCTR. E aí, nessa época aqui, ó, que começaram a falar mal do HCTR, junto, puxaram o Versailles, o VSLH, o TORD, o DEVA. Todos os fundos também foram impactados negativamente. Então, você vê o fundo caindo aí para próximo de R$9. E aí, ele fica lateralizado mais ou menos nesse patamar de R$9. E aí, no final do mês, o fundo anuncia que não vai pagar dividendos para esse mês agora do mês 8. No final do mês 7, ele anunciou que não ia pagar dividendos. Então, o pessoal se assustou e o fundo dá essa despencada, saindo de patamares aqui próximos a 8
8,70 e tal, o fundo cai aí para R$8 mais ou menos, que é o patamar atual. Nesse próximo slide a gente vê as entregas do fundo. Então é um fundo que não tem muita regularidade na entrega dos seus rendimentos, mas que na média, vamos traçar essa linha aqui, ó, vem com vários rendimentos extraordinários, ó, de 15 centavos, quase 20, ó, 20. Mês passado, como ele fez 2 entregas, ele entregou ali 23, 24 centavos, algumas aqui de 12, mas na média, um pelo outro, ele está entregando mais ou menos entre 6 e 7 centavos. Então, esse fundo já passou por 5 subscrições, lembrando que, novamente, esse mês, agora de agosto, o fundo não efetuou distribuição de rendimentos. O fundo já passou por 5 subscrições e a última ocorreu entre abril e maio do ano passado. Virando a página aqui, a gente vê as distribuições propriamente ditas. Você observa o seguinte, que ele fez 2 pagamentos, tá? Já já a gente fala melhor sobre isso. Então, olha só, 20, aí 8, 8, 8, 8, 8, 6, 12, 7... E aí, mês passado, ele distribuiu 17 com mais 7. Na verdade, aqui foi 6 e alguma coisa. E aí, você vai ver que não tem pagamento aqui para o mês 8, que é o mês atual que estamos. Tá? Ele não teve anúncio de dividendos aí. O fundo veio com 13% de dividend yield acumulado, o que é um ponto interessante. É um yield até interessante. Hoje, olhando da ótica minha atual, eu acho esse yield atual do fundo baixo frente ao risco que ele tem. Contudo, esse é um fundo de longo prazo, é um fundo que, caso realmente a tese dele se prove e ele consiga destravar os valores que ele pretende aí, esse fundo tem tudo para entregar uma tese bem agressiva aí. Aqui a gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo, com destaque, na minha opinião, destaque negativo para o Iridium, que detém mais de 20% das cotas do fundo. Isso aqui é um ponto que o Iridium passa a ter dominância no fundo. Então ele pode até chamar a assembleia, se na opinião dele achar que é interessante, pode desfazer o fundo e tal. Então, eu não gosto muito dessa ideia de um percentual muito acima de 5%. E aí a gente vê que os demais institucionais têm uma posição pequena no fundo aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e vamos ler para a gente entender o que o gestor fala. Vamos lá, ó. O Tordesilhas, apesar de apresentar resultado caixa positivo no mês, não realizou distribuição de rendimentos referente a julho, ou seja, julho para pagar nesse mês atual nosso de agosto. A inflação acumulada vem afetando o poder aquisitivo do consumidor em geral. Como multipropriedade não é considerado um produto de primeira necessidade, os efeitos estão sendo sentidos mais fortemente nas carteiras de recebíveis que garantem os CRIs do setor. A mudança do perfil do produto vendido e aumento da inadimplência ou pedidos de cancelamentos. Ele continua. Com as férias de julho, a expectativa é de que o aumento das vendas de novas cotas compense esses efeitos no médio prazo. Mas a pressão de caixa no curto prazo para pagar os cancelamentos existe. Então, como está tendo cancelamento, está deixando de pagar para cobrir lá a necessidade de fluxo de caixa. Até o momento, as vendas nas principais praças turísticas responderam bem, mas ainda é cedo para sabermos se a tendência foi revertida. Como medida preventiva, a gestão decidiu reter o resultado caixa do mês para eventual necessidade de aporte de capital em suas equities, em especial no projeto Cauana Residence. Eu estive em Caldas Novas, lá mais ou menos em abril, e eu conheci esse Cauana lá, tá? Eu fui lá pessoalmente. Então é um parque aquático que está em construção. Ao lado, o setor de resort deles está em construção, mas a gente vê que carece ainda de mais tempo. Mas existe, eu fui lá, eu presenciei, eu fui lá, eles têm tipo piscina de ondas, tem um parque, tipo parque molhado que fala. Eu achei interessante lá, tem um restaurante muito interessante, eu conheci essa estrutura lá. Aqui ele fala as compras, que eu não vou ler aqui para vocês, qualquer coisa vocês pausam o vídeo e leiam aqui. Aí ele fala, em relação às equities, o Cauana Residence voltou a apresentar vendas líquidas positivas, atingindo 77% de estoque vendido. O maior percentual desde o início do projeto. Usualmente, em função do clima, os projetos localizados no Nordeste são impactados negativamente pelo período de inverno, diferentemente dos projetos localizados em Caldas Novas, que é onde fica esse aí, ó. O fluxo de visitantes no Cauana Parque, parque localizado lá em Caldas Novas, continua crescendo moderadamente, sendo junho o mês de maior destaque entre os meses fora do período de férias do ano 2022. Vamos à frente. O que acontece? Vamos lá. Quando eu comecei a investir nesse fundo, eu já sabia da tese, mas a tese até então não era tão clara como eles têm se colocado até então. O que eu via é que esse fundo ia ter exposição aqui, ó, a equities, mas até então não era do jeito que estava. Então, o que eu pensei é que o fundo ia ficar com 66% investido em CRIs e ia se expor a equities. Era o que eu pensava, equity, desenvolvimento, coisas nesse sentido. Só que não.
O fundo tem uma alta exposição a equities hoje, ó, 40% exposto a equity, mais 42% exposto a FIIs e apenas, prestem atenção nesse número aqui, ó, apenas 17% aqui alocado em CRIs. Então hoje, gente, o que tem sustentado esse fundo praticamente são esses 17% de CRIs. Porque já já a gente vai ver que o fundo tem FIIs, mas esses FIIs, muitos deles não performam. Me perguntaram no comentário esses dias o que significa essa história de estar performando. Significa que o fundo não está gerando receita, ele não gera dinheiro. Então tem muitas equities aqui sem gerar resultado e muitos FIIs sem gerar resultado. E aí é aquela história que eu falei lá atrás. Se a tese do fundo se comprovar, essas duas coisas aqui, ó, tendem a entregar um bom resultado no futuro. Mas o que é a minha humilde opinião? Que o fundo deveria ir migrando para esses segmentos aqui, ó, à medida que eles fossem maturando. Deixa o fundo ali com 50%, 60%, 70% de CRIs, e à medida que esses 80%, 90%, e à medida que esses equities forem maturando, você vai aumentando a exposição aí. Então, isso me decepcionou muito. Se você olhar os relatórios anteriores, ele não tinha toda essa exposição aqui, ó. Então, o que acontece? Como esse fundo se transformou em um fundo de desenvolvimento, um fundo de equity, futuramente, quando ou se ele chegar num ponto de saída aqui, que chegar próximo ao meu preço médio, eu vou me desposicionar e sair do fundo. Por quê? Eu não gosto de fundos de desenvolvimento. Eu não tenho interesse de vender, de atuar em fundo de desenvolvimento. O fundo que eu tinha desse segmento aí, que era o MFI, eu acabei me desfazendo. Então, futuramente, não por nada, não porque eu tô chateado porque o fundo deixou de pagar um mês e tudo. Não porque agora ele tá pagando pouco, não é esse ponto. Eu sempre olhei para o ponto seguinte, esse fundo, ele tem grande potencial. Quando isso aqui destravar, ó, eu acredito que a média, assim, baseado nos dias de hoje, que esse fundo consiga entregar entre 14, 16 ou até mesmo 18 centavos regulares de renda. Mas só que quando que ele vai destravar isso? E até então, antes, eu queria estar exposto ao risco de CRI, não ao risco de equity. Mas eu não gosto de rasgar dinheiro, eu não tenho pressa, eu não estou nem um pouco preocupado. Eu tenho esse fundo na minha carteira pública do canal, na minha carteira fechada. E quando eu tiver oportunidade, pode ser que seja aqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu não tenho pressa. Eu não estou investindo para amanhã. Estou investindo, entre aspas, para perenidade. Então, não tem uma mínima, assim... Mas eu só estou avisando que eu gosto de ser muito transparente com a minha tese, né? Eu não gosto do setor de desenvolvimento, então futuramente, quando eu puder, eu vou me disposicionar. A gente vê que o fundo tem exposição em várias regiões do país, com destaque aqui para a região central do Goiás. Hoje, o portfólio do fundo, 76% é do setor de hotelaria, 16% do setor residencial e mais o restante aí em mais outros setores. Isso aqui, ó, que assim, eu sou um Zé Goiaba. O fundo tem gestores profissionais, pessoas profissionais que sabem muito bem o que fazem, tá? Mas eu discordo desse ponto de vista e eu vou falar da minha tese. Pode ser que essa história de estar performado seja diferente de entregar resultado, tá? Mas na minha concepção, o que está performado aqui é cerca de 20, 30, 20 e poucos, não chega a 30. 30% é o que está trazendo resultado para o fundo. E não esses 50% aqui que ele diz que é performado aqui, ó. Então, essa história de performado e não performado aqui é outra ideia que o gestor utiliza, tá? Mas ainda assim, você observa, pela ideia do gestor, 51% não está trazendo resultado para o fundo. Sendo que, na minha opinião, é muito mais que não está trazendo resultado. Olha só, o que acontece? Indexadores dos fundos aqui, dos CRIs, que é um percentual pequeno hoje, né? IGPM mais 16, IPCA mais 11, são taxas altamente agressivas, com duration até aceitável, eu gosto bastante desse tipo de duration aqui. Os indexadores do fundo, 92% é indexado a IPCA e apenas 7% aqui indexado a IGPM. Aqui que está o grande risco do fundo, ó. Quase que 90% das cotas do fundo, dos CRIs, são cotas subordinadas. Existem 3 tipos de subordinação. Existem cotas seniors, existem cotas mezaninos e cotas subordinadas. Além disso, ainda existe cotas únicas. Cotas únicas não há o que falar. Ele emite um CRI e esse CRI é série única. Não tem subdivisões. Agora, pode ser emitido um CRI com níveis de preferência na hora de receber. Sênior, se ocorrer qualquer situação, é o primeiro a receber. O mezanino, se sobrar dinheiro, é o segundo a receber. E aí o subordinado, se sobrar dinheiro, entrega para o subordinado. Então, o risco dos subordinados aqui, ó, de recebimento é infinitamente maior. Se ocorrer qualquer problema, pode ser até que o sênior receba, mas o subordinado dificilmente vai receber algo, tá? Então, isso aqui é um ponto bem crítico do fundo. Ele tem mais 8,6 sênior e 2,4 mezanino. E aí, eles alegam aqui, ó, segmento corporativo, 88%,
multipropriedade 7,7, loteamento 4,2, mas esse setor corporativo aqui, ó, acaba que é setor corporativo de hotelaria, de desenvolvimento, então é de alto risco também. E o LTV do fundo também é ruim, é péssimo o LTV do fundo. Você vai ver que todo o portfólio começa a partir de 65% de LTV. Então, vamos pegar aqui, ó, que é 80, quase que 91% aqui, ó, do portfólio, vai ter um LTV entre 65 e acima de 80. O que significa esse LTV, amor? LTV é em inglês aqui, ó, loan to value. O que isso significa aqui, ó? Que a cada, por exemplo, tá, vamos pegar um mínimo de 65. A cada R$65 de dívida, o fundo tem apenas 100 de garantia. Eu acho uma garantia muito baixa. Esse LTV eu acho ele muito fraco, muito ruim. Ainda mais o risco que esses fundos carregam, esses ativos aí carregam. Então isso aqui é um ponto preocupante. O LTV dele é ruim, tá? Então isso é um ponto de risco aí para o fundo. Continuando, aqui a gente vê os ativos internos, os CRIs, que estão com risco aí, ó, esses de vermelho. O que esse risco significa? Por exemplo, tá aqui, ó, o ponto crítico deles aqui, ó. Razão PMT e razão de saldo devedor. PMT é o fluxo de caixa. Era para ele estar hoje oscilando com 120 e só está com 43%. Então ele precisa ter no mínimo 120 para o trem estar girando legalzinho. E o saldo devedor era para estar aí com 120, também está com apenas 30. Então isso aqui é um ponto de atenção. Pode ser, apesar de não estar tendo inadimplência, ó, de apenas, entre aspas, 2%, pode ser que isso aqui afete terminar o desenvolvimento que ele programou. Então isso é um ponto de atenção aí para o desenvolvimento. Esse aqui que está no ponto amarelo é aqui, ó, 58% de saldo devedor. Esses aqui que também estão vermelhos, ó, o fluxo de caixa e a razão PMT também estão baixos. Mas, em termos de inadimplência geral, a inadimplência está controlada. E você tem que analisar individualmente. Olha esse aqui, ó, o Y ou Wyndham. Ele está com 8% de inadimplência, contudo, ó, a razão PMT está de 200, sendo que era para ser no mínimo 120. O fluxo de caixa, o saldo devedor era para estar no mínimo 120, está 459. Então, apesar de alta inadimplência, para esse fundo aqui é normal. E esse aqui, apesar de baixa inadimplência, para esse fundo aqui é algo crítico. Aqui que é o ponto que eu quero chegar para vocês, ó. A gente viu lá que o fundo tem hoje 40% mais ou menos em fundos imobiliários, né? DVFF, bacana, representa nada do PL, ó, 0,69. Esse DVFF o fundo recebe. Ok, beleza. E C loteamento, que é um fundo da própria casa, inclusive, o fundo desmontou uma certa posição e vendeu lá para o Versalhes. Ou foi o IC loteamento ou foi o metro quadrado, tá? Tá aqui, ó, não gera receita, não gera, e representa 4% do PL. Lote metro quadrado aqui, também do fundo, não gera receita, 11% do PL. Serra Verde, às vezes sim, às vezes não, tá? Então esse aqui eu vou pôr neutro, tá? 22% do PL. E por fim, o XBXO, que é o Feira da Madrugada lá, o circuito de compras, não gera receita para o fundo. Então ele tem um percentual alto de fundos imobiliários aqui, ó, que não estão gerando resultado. E mais, olha as equities do fundo, ó. 10% nessa Cauana Residence, não gera receita. Maiara lá, o Mote, olha aqui os resorts, ó. 8, 3, 3, 13. Quase 40% aqui, com mais 40% aqui, 80%. Desses 80%, vamos diminuir aqui. Vou quebrar o galho e diminuir 20 aqui, ó. Então vamos lá, 60% do fundo sem gerar resultado. E aí os outros 40% que está sustentando o fundo. E até menos, porque Serra Verde, por exemplo, nesse mês não pagou. Então para mim é um ponto complicado, tá? E o fundo ainda tem um investimento direto em imóveis aqui, ó, apartamento, que é quase nada do PL, lá em Amazonas, Manaus. Enfim, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do TORD são somente essas informações. Vocês vão ver que esse mês eles não apresentaram DRE, tá? Mesmo sem ter entregue valor, na minha opinião, eles deveriam ter trazido o DRE. Mas, infelizmente, o que eu tinha para trazer do TORD dessa vez são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, se inscreva e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para mim, você é cotista do TORD? Você acha ele um bom fundo? Você tá chateado com o fundo? Eu sou bem tranquilo. Não estou chateado com a gestora. Esse ponto dele não ter entregue receita para mim não me preocupou. Poxa, se ele entregou 20 e tantos centavos, na minha cabeça é como se ele entregasse 3 meses de 7. Então ele já entregou mais 2 meses para frente, ó. 1 mês de 7, esse mês que não entregou nada. Se mês que vem ele ainda não entregar nada, ainda é como se ele tivesse entregado 3 meses e 7 centavos. Eu estou tranquilo em relação a isso. Então o fato de ele não entregar, para mim não é um problema.
O fato dele ter ativos arriscados não é problema. Para mim, o problema é ter essa alta exposição em ativos que não estão performando e ter um percentual alto do fundo em ativos de desenvolvimento, que eu não gosto. Então, por que eu vou estar em um fundo que está investindo em coisas que eu prefiro não ter? Não vou me desfazer agora, não tenho pressa, não vou vender desesperadamente, entendeu? Mas, futuramente, daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos, 5 anos, 3 anos, não sei quando, eu pretendo me desposicionar do ativo em razão desses motivos. O meu ponto de vista não significa para você comprar, mas também não significa você vender. Tá? Não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal, ajude-nos a continuar crescendo aí. E se você também quiser apoiar o canal, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. E se quiser ajudar a gente tirar a certificação CEA ou quiser fazer uma doação lá para a carteira pública do canal para a gente investir na prática, faça-nos uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Rodrigo Garcia, tá aí o vídeo solicitado. Espero que tenha agregado, que tenha ajudado, que tenha trazido alguma informação útil, tá? Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io Music licensing reimagined.